Agora, um jogo que é parecido é esse outro aqui, que é o segundo jogo que eu vou apresentar. Um Só Uma. Então, esse jogo ele vem 7 canetinhas coloridas, 7 suportes, que é em acrílico, então as pessoas vão escrever nesse suporte, e um conjunto de cartas, muitas cartas. Então, em cada carta vem 5 palavras. E é isso aqui que você vai adaptar. Então, esse conjunto de cartas que você vai criar, com palavras do conteúdo que você quer trabalhar. Conteúdo técnico, conteúdo de liderança, o que você quiser trabalhar, você coloca aqui as palavras, tá? Então você vai criar uma carta com 5 palavras, mais uma carta com mais 5 palavras, não precisa repetir, né? E assim sucessivamente. Então, como que funciona o jogo? Mostrar o vídeo que depois eu vou disponibilizar para vocês. Então, aqui é um exemplo de uma simulação do jogo. A palavra, o jogador da vez, ele sorteia uma carta, sem os outros verem. E essa carta vai ficar no seu mostrador, como está aqui, ó, no seu suporte. Ele não vê esse jogador aqui, de boné. Ele não vê. Primeiro, ele fala um número, de 1 a 5. Então, ele disse um número ali, deu Sherlock a palavra. Ele não sabe que a palavra é Sherlock. Agora, os outros jogadores, que é cooperativo, eles têm que pensar em dicas, sem usar a palavra Sherlock, para ajudar ele a identificar que é Sherlock. E eles vão colocar aqui várias palavras. Um colocou Becker, da Becker Street, que é a rua onde ele ficava, o Sherlock Holmes. Outro colocou mentalista, na realidade ele não é mentalista, né? Mentalista está mais para mágico. Elementar e elementar foram dicas iguais. Como o jogo é só uma, só pode ter uma palavra, não pode ter duas palavras iguais, as duas são eliminadas. Então, essa dica elementar seria uma dica boa, mas como duas pessoas pensaram na mesma dica, elas são eliminadas. Então, aqui é o grande ponto do jogo. Eu tenho que pensar numa dica que não seja, que ajude a pessoa a identificar, mas eu tenho que cuidar, porque se outra pessoa do grupo pensar na mesma dica, a nossa dica não vai valer. Então, esse é o grande risco na hora de pensar nas dicas. Tá? Então, aqui eles colocaram a dica Becker, de Becker Street, mentalista, muito difícil de acertar. Me parece que nessa aqui ele errou, não acertou. Então, de novo, é um jogo de adivinhação, e aí tem as regras do jogo na hora de dar as dicas, mas é esse conjunto de cartas que você vai adaptar. Percebe que é fácil a adaptação? Basta criar esse conjunto, pode ser num papel, não precisa ser tão grosso, tão bonitinho quanto esse, né? Mas imprime, recorta, coloca numerado as palavras do conteúdo, e você pode trabalhar com quantos conteúdos que você quiser. Então, ele é um jogo que você pode, da mesma forma que o outro, que o Entre Linhas, você pode adaptar para diversos conteúdos. Tá? Todos os 4 jogos que eu estou apresentando para você são jogos que têm a mecânica adivinhação. Tem 2 cooperativos, que são esses aqui, e 2 competitivos, que eu vou mostrar depois. As canetinhas são boas, a pessoa escreve a dica e depois consegue apagar para escrever novas dicas. O ideal é, depois que as pessoas escreveram, terminou, vão guardar, apague, não deixa escrito, porque aí mancha, né? E aí fica mais difícil de sair. Então, o material que você recebe são 7 desse suporte, um conjunto de cartas, muitas cartas, e 7 canetinhas, que quando acabar a tinta você compra em papelaria e tudo mais. Tá? E a adaptação do jogo, basicamente, está nessas cartas. Então, esse é o Só Uma, é o nome do jogo, Só Uma. Esse aqui. Então, tira uma foto. Muito legal também, embora seja com um propósito similar ao Entre Linhas, vocês percebem que tem diferença na jogabilidade. Então, você pode ver, inclusive, qual dos dois que se adaptam melhor ao seu propósito. Esse aqui jogam 6 jogadores, e o 7 jogadores, aliás. E o Entre Linhas jogam 6 jogadores, cada cópia. Aqui ao final tem uma tabela que também mostra como você foi no jogo. Se você fez de 0 a 3, palavras acertadas, tente novamente, tente novamente. 4 a 6 é um bom começo.
7 a 8 não é nem bom nem ruim. 9 a 10, uau, nada mal. 11, ótimo. 12, incrível. E 13, perfeito, que é a quantidade de cartas para jogar. São 13 cartas que você vai ter. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou Ciro Daniel. E se você gostou desse vídeo, eu te convido para conhecer o canal. Toda segunda-feira eu faço uma live ao vivo sobre conteúdos para treinadores e treinadoras que atuam no ambiente corporativo. Eu falo sobre jogos, sobre metodologias, Lego Serious Play, mágica corporativa, tudo o que você precisa saber para se tornar uma treinadora ou um treinador corporativo. Portanto, eu te convido para curtir esse vídeo, assinar o canal e eu te vejo na próxima live.